Bom dia para vocês. Bom dia. Chegando aqui no canal para dar um bom dia para vocês, desejar uma ótima semana. Eu sou Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor, de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. Bom, gente, é sempre bom estar aqui no canal falando com vocês. E hoje nós temos a mesa, vamos ter a mesa aqui, né, onde Calunga se apresenta na mesa, esse mentor que traz tantos conhecimentos, tanta direção, que faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente mudar, muitas vezes, a maneira que a gente está olhando as coisas e vivendo, né? Às vezes são coisas tão simples e a gente às vezes torna tão difícil. A gente se acostuma tanto a ficar naquela sintonia que a gente não pensa em fazer diferente e mudar aquela condição. E quando a gente começa a refletir, a pensar, a gente começa a ter um outro olhar, né? E quando a gente muda muitas vezes um pensamento, uma atitude, logo a resposta está ali, a resposta chega, né? E as coisas começam a fluir na nossa vida. Então hoje eu resolvi falar com vocês porque comigo foi assim. Médio desde muito nova, sempre fui muito responsável na questão da minha fé, né? Nos lugares que eu estive, sempre fui muito responsável, dedicada, sempre me conectei muito com as minhas forças e durante muito tempo, né, eu participei dos terreiros e quando eu me afastei dos terreiros eu continuei, né, trabalhando sempre, ajudando quem precisava e foram anos, nem dias nem meses, né. E com o tempo, né, muitas coisas aconteceram, situações acontecem na vida da gente, é um momento que muitas vezes a gente se afasta, né, não da nossa fé, mas da gente mesmo. E quando a gente se afasta da gente mesmo, a gente dá mais atenção para as coisas que estão acontecendo com os outros que estão ali ao nosso redor, a gente se distancia. E a gente começa muitas vezes a ver a vida da outra pessoa e se esquece da gente. E a vida cobra. Ah, gente, a vida cobra. Cobra a ponto de uma doença física, que foi o que aconteceu comigo. E foi bem difícil naquele momento. Eu estava muito fraca, a saúde estava bem balançada, tanto que tem vídeos aí que vocês vão ver. No começo, né, que eu abri o canal, eu estava já com uma aparência boa, eu tinha passado, né, por esse problema de saúde, que foi grave. E após, foi em plena pandemia, eu tive Covid, e aí todas as minhas imunidades, que eu recém vinha me recuperando de um problema, voltou e eu perdi muito peso. E vocês vão ver vídeos meus aí que eu tô com os dentes quebrados da frente, que eu tô muito magra, pele e osso, com pouco cabelo. Que foi um período assim, gente. Antes de eu abrir a minha casa de religião, vamos colocar assim, 1 ano antes, eu fiquei doente. Quase 2 anos antes, eu fiquei doente. Ali eu perdi todo o cálcio dos meus dentes. Meus dentes foram quebrando. Se vocês virem minhas fotos lá atrás, meus dentes perfeitos. Eu tenho um problema de anemia desde muito nova, desde criança. É o único problema de saúde que eu tenho. E reumatismo, que eu tenho sempre tive desde novinha, né? Então, gente, assim, ó, antes de eu abrir a minha casa, uns 2 anos antes,
eu tive um problema muito sério no meu estômago, onde eu tive que fazer um tratamento. Esse tratamento foi muito forte, né? Medicamentos muito fortes, né? Eu perdi muito peso, perdi meus cabelos e comprometi praticamente todos os meus dentes. Foram preteando, foram partindo, foram quebrando e eu fiquei muito magra. Eu sentia dores horríveis no estômago e a ponto de ter que muitas vezes correr e fazer injeção direto na veia, porque a dor era insuportável, né? E tudo que eu comia eu precisava colocar para fora, porque é como se me desse um soco no estômago. Eu fiz vários exames e tive que fazer um medicamento, um tratamento. Então, esse tratamento também muito forte, eu estava muito fraca, né? E eu perdi muito peso, perdi mais de 14 quilos, né? Então, quando eu estava me recuperando, que foi no começo do canal, já estava com o rosto mais cheio, já estava bem. A gente estava vivendo num momento pandêmico e foi ali que eu tive o Covid e o Covid foi muito forte para mim. E o emocional também balanceou porque eu perdi muitas pessoas, né? Meu pai, principalmente, que foi para mim uma tristeza muito grande. E eu tive ali de novo uma perca de peso muito grande. É porque eu sou assim, gente, eu sou que nem efeito sanfona. Vocês vão ver que de um mês pro outro eu tô cheinha, meu rosto tá cheio, daqui um mês vocês vão ver eu tô magra, meu rosto tá puxado. E eu não tenho dificuldade para aumentar meu peso, mas também não tenho dificuldade para perder. Tanto eu posso adquirir massa, como eu também perco com muita facilidade. E com o Covid eu perdi novamente. Aí terminou de quebrar meus dentes, meus cabelos, e eu fiquei caquética, né, gente? Vocês vão ver nos vídeos aí como começou e depois, durante o tempo, quanto eu perdi de peso e depois como fui me transformando novamente e fui aderindo peso novamente. Vocês vão ver aí. Então, nesse processo que eu estava doente, antes de eu abrir a minha casa, eu comecei a escutar muitas vozes, né? E comecei a enxergar muita coisa, já era uma médium intuitiva, uma médium de incorporação, eu comecei a ver muita coisa. Só que as coisas falavam para mim de manhã, de tarde a coisa acontecia. E nisso eu comecei a ter muito contato com esses espíritos que vem nessa linha, né, que vem na mesa. E foi através desses espíritos, né, de luz que eu fui me reerguendo, porque eu comecei a ter um contato, comecei a ouvir, a enxergar, enxerguei muita coisa naquele momento e sonhava com as coisas, né? E eles foram me dando uma direção. Eu comecei trabalhando o meu equilíbrio, as minhas energias, alinhando os meus chakras e meus guias espirituais sempre comigo, né? Meus protetores, né? Eu sempre fui uma médium de Umbanda. Meus guias foram me dando toda a direção, foram me preparando, né? Já estava sendo preparada no espiritual para esse compromisso que hoje eu tenho como dirigente. Os pais foram me dando toda a direção do que iria acontecer. E esses espíritos começaram a se aproximar e me trazendo de volta. Foi todo um trabalho, gente, feito antes de eu abrir a minha casa, trabalhando as minhas forças, a minha energia, me conectando com a luz, com o universo. E foi realmente assim que aconteceu, né? E esse trabalho de me alinhar, de me conectar com o meu eu, com o meu espírito, né? A fazer essa reforma íntima e todos os dias eu fazia exercícios diários, é como se eles gritassem, né? Eu praticava, né? Eu determinava, eu buscava, eu me conectava
com as forças, né? E eu fui recebendo, gente. Fui recebendo, fui me equilibrando, fui trabalhando, porque conforme tu vai meditando, tu vai colocando na tua mente novas ideias, um novo pensamento, tu volta para ti, começa a cuidar de ti e da tua casa interior, né? E trabalhar a tua cabeça, tirando, né? Só a tristeza, trabalhando para afastar aquele aperto, perdoando e buscando esse equilíbrio, as coisas começam naturalmente a se modificar que estão na tua volta. Tu começa a trabalhar diante de um problema, mas não de fora para dentro, de dentro para fora. E foi assim, gente, foi todo um trabalho. Primeiro, né, até chegar no momento que eu fui me preparando e fui preparando a minha casa, né, para mim chegar aqui, aonde eu cheguei. Foram anos trabalhando como médium, mas no meio do caminho eu tive não dúvidas nem falta de fé, mas eu me esqueci que eu estava ali. E a vida deu uma chacoalhada. Precisei ficar doente para saber que eu existia, né? E que eu tinha que lutar, que eu tinha que acreditar. E eu mudei, gente. E esses espíritos atribuíram muito da minha mudança, né? Não foi da noite pro dia, era um trabalho diário. Tal momento eu tinha que estar ali, me conectando, determinado momento, trabalhando, meditando, me alinhando. E foi esse comprometimento comigo mesma que fez eu buscando a minha cura. Porque eu fiquei doente fisicamente, mas tudo começou por causa da dor que eu estava sentindo e eu não sabia lidar naquele momento. Então, às vezes as coisas vão acontecendo, gente, e a gente não se dá de conta e a gente vai vivendo aquelas condições e a gente se fecha e a gente não vê mais nada que está na volta. Por mais que aconteçam coisas boas, tu tá tão fechado dentro de uma situação que tu não consegue perceber o que está no teu lado, na tua volta. E muitas vezes nós somos egoístas, porque a gente esquece que existe todo um conjunto junto. Porque a tua dor é tão grande que tu alimenta ela. Tu não tenta sair, tu não tenta trabalhar aquilo que tu tá sentindo. Cada vez tu vai te fechando mais. E graças a Deus eu tô aqui, gente. Ainda tenho, né, as minhas incertezas, muitas vezes, né, tem situações que acontecem que mexem comigo. A gente é ser humano, eu sofro, choro, sinto falta, me sinto sozinha muitas vezes, embora eu tenha muitas pessoas na minha volta, tem momentos que eu me sinto só, mas é diferente, gente, né? Eu fico assim, daqui a pouco eu mesmo vou ali, não, para aí, não é esse caminho. Já coloco uma outra situação ali, vou trabalhando a minha cabeça, daqui a pouco eu já tô bem, já tô legal, a coisa começa a fluir e conforme a gente flui, a nossa vida flui, né? A gente recebe o que a gente dá na nossa vida. Então, esses espíritos me ajudaram muito, esses mentores de luz, né? Por isso que eu digo que a minha casa, né? Minha casa é uma casa abençoada. Foi quando eu soube que eu teria mesa, que eu nunca fui médio de mesa, né? E a minha mãe era kardecista, muito pouco eu fui no Allan Kardec, porque eu sempre fui a médium da Umbanda, sempre fui nas casas de Umbanda. Então, foi um aprendizado muito grande, está sendo muito grande esse aprendizado, né? Então, eu passei aqui para falar um pouquinho dessa história, para falar para vocês que hoje tem a mesa, que a mesa seja de muitas bênçãos, de muitas respostas, sempre é muito leve, muito positiva, que seja de muita luz, que a gente possa receber esses espíritos de luz para nos trazerem, né? Sempre um entendimento, né? E que a gente acredite, né? Que muitas coisas que acontecem na vida da gente, a gente é que tem o poder da mudança. Nada vai acontecer de fora, muitas vezes a gente busca lá fora a nossa resposta. E às vezes está dentro da gente, e a gente mudar nosso pensamento, a nossa condição, o nosso modo de agir diante de uma situação e a gente acreditar
na gente em primeiro lugar, se pôr no primeiro lugar da nossa fila. Então, gente, era esse o recado que eu tinha para dar hoje para vocês. Um bom dia, muita força, muita luz, muita paz e axé para todos nós. Até a próxima.